Minha mãe me culpou pelo divórcio dela após ter sido infiel, e depois começou a sair com o meu namorado, até engravidar. Mas se ela quiser, pode me culpar por tudo que está por vir. Estou postando isso numa conta anônima porque sei que de fato, há pessoas da minha família que andam pelo Reddit. Mas quero que isso seja conhecido sem que elas descubram. Minha mãe, de 46 anos, tem sido uma mentirosa a vida inteira. Mas o que ela fez no último ano não é apenas um desastre, é uma traição em outro nível. Tenho 24 anos e sou filha única. Costumava defendê-la mesmo quando era difícil, mas não mais. Ela traiu meu padrasto quando eu tinha 15 anos, mais de uma vez. Mas quando ele finalmente pediu o divórcio, ela contou para todo mundo que foi culpa minha. Disse que eu me interpus entre eles, que eu tinha ciúmes da relação deles, que eu era manipuladora emocionalmente e até insinuou que eu flertava com ele. Eu tinha 15 anos. Ela disse isso para minha avó, disse isso para a vizinha, disse isso para a esposa do pastor. Perdi metade da minha família por causa daquele divórcio. Não sabia como me defender. Ninguém acreditava numa adolescente em vez de numa adulta chorando com uma história triste. E eu nem sei por que ela fez isso, porque não é como se eu soubesse que ela estava traindo ele e tivesse contado para o meu padrasto. Eu só descobri tudo quando tudo veio à tona. Meu padrasto também não me ajudou em nada disso, mas acho que ele já estava cansado dessa família e da minha mãe e simplesmente se afastou. Me mudei para ir à universidade e tentei manter distância. As coisas estavam difíceis, porque ainda era comum me deparar com ela em algum evento familiar. Não tínhamos uma relação de mãe e filha, mas eu não me importava. Também não estava buscando isso. Depois comecei a namorar o Jesse, de 26 anos, quando eu tinha 21. Ele era doce, quieto, me ajudava a estudar e fazia um bom café. Levei ele a esses eventos várias vezes, jantares familiares, aniversários, o de sempre. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Ele começou a se afastar, menos mensagens, menos carinho, parou de dormir comigo. Perguntei se algo estava errado e ele disse que não. Acontece que a minha própria mãe já tinha começado a transar com ele. Eu só descobri isso 3 meses depois que terminamos. E como? Ela postou um maldito anúncio de gravidez no Facebook, uma foto de um teste positivo com uma legenda dizendo na doce espera de uma doce menina. Jesse foi marcado na publicação. Liguei para ela. Não atendeu. Mandei mensagem para o Jesse. Nada. Finalmente ele me respondeu com uma mensagem dizendo, não quis que fosse assim. As coisas estavam complicadas entre nós. Entre quem? Eu era sua namorada. Ela era minha mãe. Quando finalmente confrontei minha mãe, ela me disse, você e o Jesse estavam se desfazendo. Isso ia acontecer. Não planejamos, mas agora estamos felizes. Então supere e pare com essas coisas de menininha. Então aqui estou, com uma mãe que apesar de eu já ter cortado da minha vida, continua procurando formas de me machucar. Às vezes, penso que ela não me teve para cuidar de mim como muitas mães fazem, mas simplesmente para me torturar e tirar prazer disso. Atualização 1. Como isso se tornou viral e muitos têm perguntas, queria responder algumas, dar mais contexto e também compartilhar uma atualização. Sim, eles estavam transando enquanto Jesse e eu ainda estávamos juntos. Não é como se tivéssemos terminado e ele começado a sair com ela ou algo assim. O maldito idiota estava transando com ela enquanto ainda estava comigo. Nem sequer teve a coragem de terminar comigo antes. Eu descobri quando terminamos, e tudo por causa da notícia da gravidez que fez algumas pessoas começarem a falar. Amigos de Jesse me disseram que eu merecia saber. E como eu disse, ele não teve a coragem de terminar comigo, e provavelmente nunca teria tido também, já que fui eu quem decidiu acabar com tudo porque ele estava se afastando de mim. Jesse e eu não éramos perfeitos, mas também não estávamos em um momento ruim quando ele supostamente começou a me trair. Tivemos algumas brigas, coisas normais, longas horas de trabalho, estresse, mas nada que indicasse uma separação. Ainda dormíamos juntos, ainda falávamos sobre as viagens que queríamos fazer. As pessoas perguntaram se minha mãe sempre teve problemas com limites. Resposta curta, sim. Ela sempre tentava ser o centro das atenções em qualquer lugar, especialmente se eu estivesse presente. Quando eu era mais jovem, ela competia comigo por atenção. Ela usava vestidos mais apertados do que os meus para as fotos de formatura. Literalmente disse a um dos meus namorados do ensino médio, você será meu em outra vida. Eu achava apenas estranho naquela época. Não percebi até onde ela seria capaz de ir. Quanto à gravidez, não sei de quanto tempo ela está exatamente. Só sei que ela afirma que o relacionamento começou depois que ele terminou comigo. Não sei em que isso torna a situação melhor, mas para algumas pessoas, parece que não é tão grave uma mãe namorar o ex da filha. Aquela publicação que mencionei, a do teste positivo, nem foi a primeira. Ela já havia postado fotos da barriga, legendas melosas, frases sobre bebês arco-íris. A diferença é que agora ela tinha marcado meu ex, e foi assim que chegou até mim. Senão, provavelmente eu nem teria descoberto. Embora, pensando bem, talvez descobrisse eventualmente. De qualquer forma, meu pai biológico ainda mantém contato.
Ele mora em outro estado, mas conversamos de vez em quando. Ele ficou furioso quando soube, porque não é exatamente fã da minha mãe, e há uma razão pela qual ele terminou com ela. Agora estou enviando a ele todas as provas, porque ele queria detalhes de toda essa situação. E para aqueles que dizem, não deixe ela viver de graça na sua cabeça, não se preocupem. Já comecei o processo de mudança para fora do estado. Tenho um emprego garantido e um apartamento pronto. Mas antes de ir embora, tenho uma última coisa a fazer. Ela está planejando um chá de bebê, um grande com decorações, convites personalizados, uma temática estranha de fadas da floresta. Eu não esperava que isso se tornasse tão viral. Alguns de vocês perguntaram o que pretendo fazer, e sinceramente eu não postei isso buscando um plano. Só precisava colocar tudo para fora. Mas agora que me acalmei, ou talvez esteja apenas mais insensível, comecei a pensar no que vou fazer. Não é apenas porque minha mãe está seguindo em frente com Jessie, é porque ela está construindo toda uma nova imagem. Ela está organizando essa festa para o próximo fim de semana. Supostamente é uma celebração de um novo capítulo. Não fui convidada, mas vi o convite. Está claro que ela não quer me ter por perto, a ex do pai do filho dela. Mas isso não me impede de fazer algumas coisas. Hoje estive pedindo autorização às pessoas que me contaram certas coisas, para usar as capturas de mensagens. Algumas aceitaram, outras não, mas aos poucos estou reunindo provas. Meu plano não é destruir tudo agora, não quero agir por impulso. Quero acertar onde realmente dói. E isso significa não apenas expô-la, mas expor a versão que ela se esforçou para construir ao longo dos últimos anos. Olá, a mãe doce, sábia e forte que sobreviveu a um divórcio apesar da filha. Essa versão é falsa. Não quero vingança. Quero que as pessoas que ainda acreditam nas mentiras dela saibam que foram enganadas. É disso que se trata tudo isso. Embora se eu conseguir vingança no caminho, também não vou reclamar. Minha mãe é quem deveria se preocupar agora. Alguns de vocês perguntaram se Jessie disse algo mais. Ele me mandou uma mensagem uma vez desde que a postagem viralizou. Disse apenas, não espero que você me perdoe, mas ainda me importo com você. Eu não respondi porque não me importo. Não me importo com a mensagem falsa dele, e não me importo com nenhum dos dois. Nem mesmo me importo que estejam juntos ou esperando um bebê. São pessoas igualmente horríveis que se merecem. A única coisa que me importa é acabar com as mentiras. Para deixar claro, ainda não enviei nada. Mas vou. A festa do bebê é no próximo fim de semana. Tenho tempo. E ela continua postando fotos da barriga e marcando o pai do bebê. Atualização 2. Olá. O chá de bebê foi ontem, ou pelo menos deveria ter sido. Pelo que eu vi, virou algo completamente diferente. E antes que alguém pergunte, não, eu não fui. Não fui convidada e também não ia comparecer. Meu plano não envolvia ir à festa e fazer um espetáculo lá. Meu plano era outro, então fiquei em casa. Deixei que o trabalho que já tinha feito falasse por si. Isso foi o que aconteceu. Cerca de 4 horas antes do início da festa, enviei todas as informações que eu tinha, as mensagens, algumas provas que me mandaram, mensagens do Jessie para minha mãe com data, etc. Eu tinha tudo em uma pasta no Google Drive, e me certifiquei de que estivesse em modo apenas de visualização, para que ninguém pudesse alterar nada, como por exemplo minha mãe ou Jessie. Também incluí uma imagem bonita em forma de linha do tempo com fotos dos eventos, como as publicações da minha mãe no Facebook, mensagens minhas e do Jessie quando ainda éramos um casal, sobrepostas com as mensagens da minha mãe. E por fim, havia uma cópia do convite da festa do bebê, com o cabeçalho desfocado e substituído por, antes de participar, leia isto, tornará a festa mais interessante. Enviei isso para o chefe dela, para a família do Jessie, tias, primos, até mesmo para a irmã mais velha dele. Ela é aquela que costumava comentar nas minhas postagens como se fossemos amigas. Liguei para 2 das amigas mais antigas da minha mãe e para o meu pai novamente, só para garantir que ele também tivesse tudo. Depois disso, desliguei meu telefone por 4 horas. O que encontrei ao voltar? Uma mensagem de voz da irmã do Jessie. Nem sei o que dizer, estou enojada. Todos nós estamos. Uma mensagem de texto de um número desconhecido, que suponho ser da igreja, dizia, só queremos que saiba que em nosso grupo, essas coisas são mal vistas e será um assunto tratado no domingo. Mensagens de voz da minha mãe, 2 na verdade. Uma delas chorando, não chorando de verdade, mas aquele tipo de choro onde ela tenta falar enquanto finge soluçar. Ela disse, você é uma mulher horrível que precisa sempre chamar atenção, por isso inventa mentiras para destruir sua mãe. Não sei o que fiz de tão terrível para que você me odeie assim, mas você precisa urgentemente de atenção para parar de alimentar esse ódio. Claro. Não há nada que grite mais preciso de atenção do que sair por aí e engravidar do namorado da própria filha enquanto ainda estavam juntos. Não sei se ela engravidou enquanto eu e ele ainda estávamos juntos, mas que eles estavam transando pelas minhas costas, disso eu sei. O que eu não esperava, no entanto, foi que o local cancelasse o evento durante a preparação.
A festa ia acontecer em um centro comunitário alugado, que é vinculado à igreja onde ela ainda frequenta de vez em quando. Talvez até a mesma igreja da qual recebi a mensagem. Cancelaram o evento. Uma pessoa que conheço, que trabalha por perto, disse que viu minha mãe no estacionamento, com o rosto vermelho, gritando ao telefone, com balões numa mão e um bolo de fraldas na outra. Não tenho orgulho em dizer que ri, mas eu ri. E para ser sincera, estou orgulhosa do que fiz. Quanto ao Jesse, ele me mandou uma mensagem hoje. Qualquer que seja o ponto que você acha que provou, tudo o que fez foi arrastar um bebê para isso. Claro, namorado fiel e devoto, porque eu dormi com a minha mãe e a engravidei, né? Eu não respondi, porque sei que a simples ideia de ter usado o próprio órgão sexual com a minha mãe já é suficiente para trazer consequências. Ele vai ficar preso nessa merda pelo resto da vida. E te prometo, ele já está arrependido. Aparentemente a família dele disse que ele deveria se afastar até segunda ordem. Ops, parece que ele esqueceu de contar à própria família que engravidou alguém, e que esse alguém era sua ex-sogra. E antes que alguém pergunte, não me sinto mal. Eu não editei nada no Photoshop. Não inventei nenhuma prova. Não citei nomes nem disse às pessoas o que deviam pensar. Hoje deixei que as palavras reais, vindas dos próprios celulares e publicações deles, falassem por si. A verdade não deveria ofender ninguém, mas ofende quando as suas mentiras são descobertas. E isso dói, mas não é a minha dor. Uma última coisa, alguém do trabalho dela, não o chefe, mas alguém que mal conheço, me mandou uma mensagem dizendo que o RH foi envolvido. Não confirmado, mas se estão sequer investigando o comportamento dela, isso já é suficiente para mim. Ela foi quem quis tornar tudo público ao marcar meu namorado na publicação. Agora que pague pelos minutos de diversão que teve tentando me fazer sentir mal. Atualização 3. Olá, como estão, pessoal? Já chegamos ao primeiro aniversário semanal do chá de bebê da minha mãe, e uma semana não é suficiente para que isso fique para trás. Nem todo mundo continua perdendo a cabeça, mas ainda há pequenos grupos comentando. Eu não disse uma palavra à minha mãe desde que enviei as provas. Tenho ignorado mensagens, chamadas, tudo. Só estou observando tudo das sombras. Mas se vocês estão aqui para ver a queda, aqui está o que realmente aconteceu. Primeiro de tudo, minha mãe apagou tudo. O Facebook dela desapareceu. O Instagram, limpo. Como se tivesse cometido um assassinato e estivesse limpando a cena do crime. Ela removeu tudo que mencionava o bebê e o Jesse, as postagens do ultrassom, o teste de gravidez, tudo. Mas antes de sumir, porque no Instagram ela parou de publicar. Ela postou uma última história dizendo algo como: as pessoas acreditam no que querem, a verdade sempre encontra seu caminho através do ódio. Eu curti a publicação porque gostei da frase. E porque é exatamente o que está acontecendo. A verdade encontrou seu caminho perfeitamente quando a igreja dela, os colegas de trabalho e seu chefe viram tudo, com carimbos de data e hora, perfeitamente organizados para uma apresentação que rivaliza com uma da Apple. E é isso que está repercutindo agora, porque as consequências continuam chegando, os efeitos colaterais da explosão. Minha tia me mandou uma mensagem dizendo que estava em choque, que não fazia ideia de que era tão grave, e que se sentia mal por ter defendido minha mãe durante o divórcio. Depois me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, mas que a preocupação dela chegou tarde demais. Ela respondeu que entendia. Não disse mais nada. Não somos melhores amigas de repente, mas é bom saber que até pessoas que estavam do lado dela no divórcio agora estão percebendo muitas coisas. O restante da família se dividiu, embora essa divisão já existisse antes. Agora apenas mudou um pouco. Como minha tia, alguns dizem que eu fiz o que precisava ser feito. Outros agem como se eu tivesse incendiado uma igreja, não literalmente, mas quase. Um dos odiadores da vitamina pré-natal disse algo semelhante ao Jesse. Você poderia ter mantido isso em privado, há um bebê envolvido. Me desculpe, mas você não pode jogar a carta do bebê depois de ter dormido com o namorado da sua filha e ter feito uma festa para exibir isso. Eles tornaram isso público. Eu apenas corrigi a versão. E quanto ao bebê, o menor dos seus problemas quando nascer não será a minha linha do tempo com provas, mas o fato de ter nascido com pais como minha mãe e o Jesse. Não tive mais notícias do Jesse desde aquela última mensagem, a que dizia que eu tinha colocado um bebê no meio disso, que virou basicamente o slogan dos que odeiam ácido fólico. O trabalho da minha mãe realmente está investigando o comportamento dela. Alguém com quem ela trabalha, não uma amiga íntima minha, só alguém do mesmo setor, me mandou uma mensagem dizendo que o RH agendou uma avaliação formal. Aparentemente a pasta que enviei não apenas foi lida, mas também repassada. E não é só por ter dormido com o namorado da filha, há muito mais. Você não acreditaria que alguém como minha mãe teria um histórico de trabalho limpo. Há evidências de mentiras, coisas que vieram à tona agora que ela virou o assunto da vez no escritório. Ainda não foi demitida, mas não está trabalhando. O nome dela não aparece mais no site da empresa. Ela pode fingir que saiu por motivos pessoais, mas as pessoas falam, especialmente quando parte das provas enviadas ao local de trabalho mostram ela mentindo durante o divórcio, para colocar a culpa na filha menor de idade.
Agora vem a parte mais previsível. Ela tentou me fazer sentir culpada. Ontem chegou um pacote no meu apartamento. Não havia nenhum bilhete por fora. Dentro, uma cópia do convite original do chá de bebê, uma foto do ultrassom emoldurada e uma carta escrita à mão. Isso é o que você destruiu. Quero que veja para que saiba o que arruinou. Com certeza você pensa que fez algo certo, que sua vingança é doce. Mas tudo que conseguiu foi fazer as pessoas nos odiarem. Esse bebê não merecia isso. Espero que você nunca saiba como é sentir que seu próprio filho te odeia. Escrevi uma mensagem para ela dizendo: não sei se vingança é doce, nunca foi sobre isso. Mas o fato das pessoas odiarem vocês é mais resultado das ações de vocês do que das minhas. Pois é, mamãe. Fico feliz que saiba que sua filha te odeia e te dou os parabéns, porque você se esforçou bastante para conquistar isso. Mas estive pensando depois disso. E sabe o que mais um bebê não merece? Ser o produto da traição, das mentiras e da manipulação de uma mulher adulta que usou o namorado da filha para se sentir jovem de novo. Tudo que estava dentro do pacote, com o pacote e tudo, foi jogado no lixo. E eu me certifiquei de assistir quando o caminhão de lixo passou e o esmagou. Tomei um café enquanto via isso acontecer. Só me arrependo de não ter feito um vídeo. Mas não se pode ter tudo na vida. Agora estou de saída. Assinei o contrato de um novo apartamento do outro lado do estado, em uma cidade diferente. Começo uma nova vida em 2 semanas. Não postei nada sobre isso online. Ela não sabe para onde estou indo. Apenas algumas poucas pessoas sabem, e confio que manterão segredo. Também pretendo trocar meu número. Bloqueei nas redes sociais todos que ainda acreditam na história dela. Se você quer acreditar em uma mulher que dormiu com o namorado da filha e chamou isso de destino, vá em frente. Isso fala mais sobre os seus padrões e sobre a falta de ácido fólico do que sobre mim. Atualização 4. Hoje finalmente me mudei. Está feito. Cidade nova, trabalho novo, apartamento novo. Ninguém aqui conhece a história, a menos que eu decida contá-la. E até agora não contei. Olá. A maioria dos dias eu me mantenho firme. Caminho para o trabalho, cozinho minhas próprias refeições, durmo melhor agora. É impossível acreditar que tudo isso seja verdade, porque parece que não é. Não há fotos de barriga na minha caixa de entrada, não há convites, não há atualizações no Facebook. Antes de finalmente me mudar, o que foi bem recente, recebi uma nova carta da minha mãe na minha casa antiga. Cheguei do trabalho e havia um envelope deslizado por baixo da minha porta. Apenas um envelope branco, simples, com uma pequena etiqueta que dizia Esperança. Dentro, uma foto de um ultrassom e um cartão. O cartão dizia: sempre serei sua mãe. Você não precisa falar comigo, mas espero que um dia a conheça. Ela merece te conhecer. Não acho que ela perceba o quão distorcido tudo isso soa. Esse é o bebê que vai nascer como produto de uma traição entre minha mãe e meu ex. Não há nada que me interesse menos neste momento do que conhecê-lo. Não é culpa do bebê, mas me perdoem se eu quiser me manter longe de tudo isso. Não ouvi nada do Jesse desde antes da mudança e sou grata por isso. Não particularmente porque eu queira saber algo diretamente dele, não quero ter contato nenhum com ele. A vida social dele basicamente está morta. Acho que não estão publicando nada. Espero que estejam miseráveis. Não no sentido de que o bebê sofra, o bebê é inocente, mas espero que ele olhe para si mesmo a cada dia e pense: não devia ter feito isso. E o pior é que ele tem 18 anos para tentar consertar essa situação com seu futuro filho, porque tenho certeza de que esse bebê vai descobrir o que aconteceu. E quando descobrir, e se minha mãe agir com esse bebê da mesma forma que agiu comigo, aos 18 anos ele vai querer sair correndo pela porta como um desenho animado, deixando o contorno do corpo na madeira. Boa sorte com isso! Sobre a minha família, bloqueei todos os que tentaram jogar dos dois lados. Meu pai e eu ainda conversamos. Ele ainda não consegue acreditar no que minha mãe fez. Eu perguntei como ele não consegue acreditar se viveu com ela e por alguma razão se divorciou dessa mulher. Mas ele me disse que nada do que ela já tinha feito antes chegava a esse nível de loucura. E isso já é dizer muito, considerando que minha mãe já fez muitas coisas com ele. Minha tia me mandou mensagem nas redes sociais. Acho que esqueci de bloqueá-la, dizendo que eu não precisava perdoar minha mãe, mas queria que eu soubesse que ela estava muito arrependida. Perguntei se ela estava arrependida pelo que me fez todos esses anos ou arrependida porque uma bomba nuclear explodiu nas mãos dela. Não recebi resposta. E acho que talvez eu seja pessimista demais para esperar alguma. Então não me importo com o quanto ela está arrependida agora que os holofotes estão sobre ela. Ela teve oportunidades e as desperdiçou. Nunca pelo resto da minha vida ou da vida da minha mãe, vou perdoá-la. Nem voltarei a ter qualquer tipo de relação com ela, seja lá o que for que tivemos. Estou tão distante dela que nem recebi informação alguma sobre o nascimento do bebê. A não ser que minha mãe seja um elefante, o bebê já deveria ter nascido. É assim que estou afastada, e é assim que gosto de estar. A única coisa que espero é que minha mãe tenha criado juízo e tomado seu ácido fólico, porque todos sabemos que não precisamos de mais alguém como minha mãe neste mundo. Não sinto falta deles e não os perdoo.
Tenho 24 anos, tenho um apartamento, estudo, um trabalho que paga o suficiente e um telefone que mal toca. Isso já é bom o bastante por agora. Atualização 5. Agora eu sei porque não tinha notícias do Jesse e da minha mãe. Alguns efeitos residuais das provas que enviei também resultaram no término do relacionamento deles. É que eu não consigo ficar sabendo de tudo o que aconteceu, especialmente porque fui cortando os laços com tudo isso e com quem estava ao redor. Com certeza há mais coisas que eu não sei. Por exemplo, nunca soube como foi o sermão de domingo na igreja. Mas se tivesse que adivinhar, seria algo como: José não roubou a namorada de Jesus e publicou no Facebook, ou algo assim. Eu não sou do tipo que frequenta a igreja, e acho que isso é bem óbvio, mas esse sermão eu não teria perdido. Então, eles não estão mais juntos. Eu nem sei onde está o Jesse agora. Minha mãe não poderia tê-lo matado e enterrado na floresta. Isso não é uma piada, mas também não acho que seja o caso. Circulam versões dizendo que ele deixou a cidade por vergonha e para se afastar de tudo, mas essas versões podem muito bem ter sido alimentadas pela minha mãe. Que medo, mas falando sério, não acho que minha mãe fizesse algo assim. Também não acho que ela seguiria como mãe solteira. Vocês já conhecem minha opinião. Ela só me teve para me usar como saco de pancadas, para me humilhar, para me maltratar e todas as outras coisas ruins que puderem imaginar. E isso me leva a responder porque eu não fui morar com meu pai quando era mais nova, porque aguentei tudo isso. Bem, isso é toda uma outra história, com complexidades familiares que desviam o foco da questão. Mas certamente naquele momento, era difícil eu ir morar com meu pai, mesmo que eu quisesse. Voltando ao motivo pelo qual minha mãe não é uma mãe solteira, é porque ela fez a coisa menos egoísta de toda a sua vida, embora não tenha feito com esse propósito, que foi dar sua filha, o bebê, para adoção. Não me interpretem mal. Ela não fez isso porque num belo dia acordou e disse: que vida posso dar a essa filha? Melhor entregá-la para adoção para que um casal maravilhoso lhe dê uma vida cheia de amor e proteção. Não. O pensamento dela, assim que acordou aquele dia, foi: depois eu. Ah, e preciso me livrar disso. Já não preciso mais, porque já fiz o que tinha que fazer com a OP. Mas até a hora de dormir. Algo que também pode ter pressionado essa decisão foi a perda do trabalho, embora isso seja apenas uma suposição, porque não posso entrar na cabeça da minha mãe. Com tantos Josh por aí, acredito que a família do Jesse, pelo menos, saiba onde ele está. Mas não é como se tivessem muita consideração por ele depois do que ele fez. Quando tudo explodiu, ele não só virou um pária para os amigos e o círculo social, como também para a própria família, o que já é bastante incomum. Em geral, as famílias costumam ser mais tolerantes com os erros dos seus membros. Bem, a família do Jesse não é uma delas.